Olá, internauta, seja muito bem-vindo ao Esporte.com. Hoje vamos falar da vitória do Cruzeiro na Arena Independência, do empate do Atlético que manteve a liderança do Atlético na competição, na Série A do Campeonato Brasileiro, e também dos Jogos Olímpicos, onde o Brasil manda ainda muito bem na competição. Comigo aqui no estúdio, Thiago Prata, repórter do impresso do Jornal O Tempo. Tudo bem, Thiago? Tudo bem, Leandro, Guilherme. Vamos falar aí uma rodada de bons resultados para os mineiros, que a gente pode considerar, né? E novos bons resultados dos brasileiros aí nas Olimpíadas. Conosco aqui também, Guilherme Guimarães, repórter do Super FC. Tudo bem, Guilherme? Olá, Leandro. Olá, internauta. Torcedor de Cruzeiro e Atlético. Felizes hoje com a vitória no fim de semana, né? O Cruzeiro encostou no G4. O Atlético, apesar do empate, né? Que, melhor dizendo, empatou com o Fluminense, mas teve um gostinho de vitória. Manteve a liderança do campeonato e os 2 pontos de distância do Vasco. E você pode participar conosco, internauta. Basta acessar o www.tempo.com.br e nos enviar suas perguntas. Vamos começar mostrando, vamos mostrar a primeira rodada e classificação do Campeonato Brasileiro. Primeira rodada do campeonato, tá aí. 13ª rodada, Internacional e Vasco empataram em 0x0. Esse jogo aconteceu no sábado, às 6h30 da noite. Curitiba e Grêmio, 2x1 para o Curitiba, reação do time lá do Paraná diante do rival tricolor. E às 21 horas de sábado, o Botafogo conseguiu bater o Figueirense por 1x0. Agora os jogos de domingo, Bahia 0, Corinthians 0, Atlético e Fluminense ficaram no 0x0, São Paulo atropelou o Flamengo 4x1, Sport 0, Atlético Goianiense 0. Às 6h30, o Cruzeiro venceu o Palmeiras na Arena Independência por 2x1. O Santos bateu a Ponte Preta no finalzinho também por 2x1. E a Portuguesa está reagindo no campeonato, venceu o Náutico por 3x1. Está aí a classificação do campeonato. O Atlético com 32 pontos. Tem uma vitória a mais que o Vasco, que está na segunda posição com 30 pontos. O Fluminense com 26 e Grêmio com 24 fecham o G4. Cruzeiro e Internacional estão ali coladinhos, cada um com 23 pontos. O Inter com 23 tem uma vitória a menos que o Cruzeiro, né? O São Paulo fecha aí o que a gente chama de G7 com 22 pontos. Virando a página, no Z4, né, na zona de rebaixamento, está o Bahia com 12 pontos ganhos, o Palmeiras com 10, que perdeu para o Cruzeiro ontem, o Atlético Goianiense, que está reagindo no campeonato, tem 9 pontos, e o Figueirense tem 8 pontos, é o lanterna da competição. Só lembrando que depois que o Guilherme foi lá para Florianópolis, o Figueirense não aconteceu mais nada, né, cara? Também eles não aconteceu mais nada com o Figueirense. Eles contrataram o Hélio dos Anjos, a única coisa que vai acontecer é o rebaixamento do Figueirense. Nem o Louco Abreu salva, básico, não, né? cara. Nem o Louco Abreu. Uma virada que o time lá do Sul tomou para o Atlético também contribuiu, né, para o time cair de produção mesmo. Com certeza. Enquanto o Botafogo até deu um sufoco no time carioca, mas o Figueirense ele dá sufoco em todo mundo, né? A questão é que o time não consegue desenvolver o futebol a partir do segundo tempo. Porque não tem poder de decisão, né? Eu acho que também é um problema físico nesse time. O time cansa, o time uma hora para, morre e não tem condição mais de continuar em campo. Mas antes da gente falar do Figueirense, o Figueirense, nosso comentarista aqui, o Guilherme, vamos falar agora do Atlético. O Atlético empatou ontem diante do Fluminense, o Vitor fez ótimas defesas, empate de 0x0 com gostinho de vitória, assim como o Guilherme contou aqui pra gente, o Thiago também. Mas eu gostaria, Thiago, que você comentasse um pouco da partida ontem. O Vitor salvou mesmo o Atlético? O Vitor teve talvez a melhor atuação do Vitor pelo Atlético até agora no campeonato, né? Ele fez uma série de defesas importantes, algumas que o Fred, cara a cara com ele, não perderia, e o Fred perdeu, porque o Vitor muito, muito bem na partida, boas defesas. Foi o grande destaque do Atlético, isso sem dúvida alguma, né? O Atlético fez aquilo que ele deveria fazer, né? Ele foi lá para conquistar um ponto, porque sabia que o Vasco tinha empatado, então um ponto já garantia a vantagem também. Claro, se ele tivesse vencido, abriria uma larga vantagem. Mas o Atlético vai ter a chance de fazer isso quando ele enfrentar o Vasco em seus domínios, né? Isso vai acontecer um pouco mais à frente, daqui 2 semanas, se não me engano, não é isso mesmo? Então ele conquistou o ponto dele, teve os momentos que diz que a arbitragem prejudicou o Fluminense, foi muito discutido isso ontem, está sendo muito discutido isso ontem, vai ser discutido durante a semana. Hoje até vi uma matéria em que disseram que o impedimento não aconteceu, né? Isso aí foi claro. uma vez.
Hoje eu vi uma matéria que disse que o início da jogada foi irregular. Ah, mas aí você está começando a procurar eu sei. culpado, Eu né? estou Então dizendo é o muito seguinte, no complicado. futebol é isso. Sempre vai acontecer alguma coisa em que um vai achar que não foi, o outro vai achar que foi. O que interessa é o seguinte, colocar a culpa na arbitragem por todos os jogos é uma coisa, colocar em um jogo é diferente, né? A arbitragem ela é problemática em todo lugar. Sim, sem A gente dúvida. estava acompanhando ali, até só para contextualizar com os Jogos Olímpicos, comentei com o Leandro nos bastidores aqui, que até na esgrima roubaram da Coreia do Sul. E roubaram mesmo, isso que é o mais interessante, Então, que ou seja, roubaram né, mesmo. é no futebol, é em qualquer Hoje outro no esporte. judô, a menina Rafaela foi eliminada por uma situação que muita gente acreditava que não poderia ter sido tanto, mas que tem uma regra que fala sobre fala isso. para ela ser Não pode eliminada ficar da calada, Ela não Olimpíada pode mesmo, fazer isso. exatamente. Realmente ela mereceu ser eliminada. Ser né? eliminado. Embora tenha muitos judocas lá dentro e outras pessoas de lá, o juiz, por exemplo, que estava na hora, ele deu um vazário para a menina. Deu. Então, de um vazário para uma eliminação, foi uma linha tênue da situação. Mas, enfim, comentando o Atlético e tudo mais, ontem, no passado o Atlético reclamou. Hoje o Fluminense reclama, amanhã pode ser outro. Isso vai ser no campeonato inteiro. O que não pode é a arbitragem ser em momentos cruciais. Muita gente reclama também do pênalti que não tenha dado para o Atlético. Isso aí também é questão da, no meu modo de entender, da tal da E eu estou interpretação. procurando esse lance até agora, para falar a verdade. Dizem que porque tem- eu assisti o jogo inteiro trabalhando aqui O lance no da bola Jornal do dos Jogos Gum, Olímpicos do Gum. também, e eu não vi. Eu não vi. A bola foi cruzada para a área e bateu no joelho do Gum, se não me engano, e depois acertou a mão Teve dele. dois aí lances. o cara Teve pode- esse e teve um outro em que foi direto no braço dele. em que ele- Aí o cidadão vai ter que cortar o braço, né? O tempo porque todo, senão né? no futebol os caras vão começar a jogar bola só assim. Igual o Wilson Gotardo, quando era defensor do Cruzeiro, né? Colocava a mão para trás. Mas é muito complicado mesmo. A gente tem que lembrar também que contra o Santos, o Atlético foi duramente prejudicado. Foram 2 gols, mais um impedimento que caracterizava, obviamente, gols e uma oportunidade sensacional para fazer. E eu lembro também que contra o Santos, o Jô fez o gol, o jogo estava 0-0. Tava 0 a Em 0. outro momento. Mas ontem, lá no Engenhão, o Fluminense foi prejudicado, sim. O Atlético teve a ajuda ali da arbitragem para conseguir os 3 pontos, sim, porque era um momento que o Fred ia de cara para o goleiro Vitor, a situação era de quase acréscimo, e a gente sabe como é que o Fred é, né? O Fred não costuma perder esses gols, mesmo com a tarde inspirada que o Vitor estava ontem, né? Mas você também concorda com isso, Guilherme? Concordo, com certeza. A gente viu, reviu, a gente assistiu o lance várias vezes. Hoje, novamente, eu assisti o lance, o Fred realmente tinha condição. A perna do jogador, do defensor do Atlético, dava total condição para o Fred naquele lance de ataque. E o gol foi anulado pelo Bandeira. Mas aí você lembrou muito bem, como o Thiago também disse aqui bem, quando ele lembrou que um dia acontece para um time e outro dia acontece em favor do time B. E foi o que aconteceu dessa vez. No meio da semana, o Atlético teve 2 gols anulados diante do Santos, muito mal anulados, por sinal, mas venceu a partida. Teve méritos, apesar dos erros da arbitragem, venceu a partida. O Fluminense foi garfado, realmente, a palavra é essa, nesse fim de semana, e foi prejudicado. Mas o Atlético não tem nada a ver com isso. Ganhou o ponto, continua na cabeça do campeonato, e agora é pensar no Flamengo. E a gente tem que lembrar também que não é porque nós somos mineiros e fazemos um programa aqui em Minas que a gente vai deixar de falar situações que são verdadeiras. Elas aconteceram de fato. O Atlético ontem foi beneficiado pela arbitragem. Assim como a gente vai falar daqui a pouco, o Cruzeiro foi beneficiado em todos os lances do jogo, né? Em todos os lances do jogo, o Cruzeiro foi beneficiado também. Então, é isso. A gente tem que vir aqui e conversar com vocês, internautas, falando Da realidade. Da realidade, o que aconteceu. Os fatos são esses. Se vocês concordam, se vocês não concordam, a gente vai descobrir daqui a pouco. Então, o Atlético tem uma situação de Campeonato Brasileiro muito boa, está 2 pontos à frente do Vasco da Gama, e vai jogar novamente fora, vai pegar o Flamengo lá no Engenhão, no próximo fim de semana. É um jogo complicado, porque a gente vê o Flamengo numa pressão gigantesca. Há muito tempo a gente não vê o Flamengo numa pressão tão grande igual está agora. O Dorival assumiu o time, já tomou uma sapecada do São Paulo. O Ney Franco deu uma aula, deu nó tático praticamente ontem no Dorival Júnior. O Atlético pega o Flamengo nessa situação lá no Engenhão novamente. E é um reencontro do Ronaldinho Gaúcho com o Flamengo, o primeiro. Ronaldinho Gaúcho contra o Flamengo e Dorival também com Sim. o Atlético Mineiro, né?
Na sequência, o Atlético volta ao Independência, vai pegar outra pedreira, vai pegar o time do Curitiba na próxima quarta-feira, sem ser essa, obviamente, a da semana que vem. No dia 9, aqui no Independência, na Independência. E fechando esses próximos 3 jogos, como o Thiago já havia antecipado, um jogo para lotar o estádio, Atlético e Vasco da Gama, os 2 líderes da competição, o jogo na Arena Independência, o jogo no próximo fim de semana, sem ser esse próximo outro. Guilherme, você acha que o Atlético, mesmo jogando no Engenhão, é favorito contra o Flamengo de hoje? Sim, com certeza. Pelo momento do Flamengo, que é conturbado, vem de goleada, perdeu para o São Paulo por 4-1, o Atlético empatou com o Fluminense no Engenhão. Jogar no Engenhão não é mais aquele bicho de 7 cabeças para o Atlético, como já foi um dia, né? Esse tabu do Engenhão já foi quebrado. Ninguém ganhava lá, né? Esse tabu já foi quebrado. E o Flamengo passa por uma situação muito difícil. O Atlético, líder do campeonato, a obrigação de vencer é do Atlético para manter a liderança do campeonato. E com certeza. E, Thiago, você acha também que o Atlético, nesses 3 próximos jogos, Flamengo, Curitiba e Vasco da Gama, lembrando que os jogos são, tirando esse do Flamengo no Engenhão, os 2 seguintes serão em casa, o Atlético tem tudo para conseguir 9 pontos aí? Com os pés no chão e fazendo aquilo que o Cuca sempre tem dito aos jogadores, né? Não tem nada a ganho e que os jogadores estão cientes disso também. O Atlético, sem dúvida, é o grande favorito contra o Flamengo, deve vencer o Flamengo, mas tem que fazer por onde. Contra o Curitiba também, ele tem grandes chances, logicamente, vai jogar em casa, onde é imbatível, né? A torcida até então, tá no Independência, né? muito, né? Exatamente. Então o Atlético tem que chegar no jogo contra o Vasco tendo pelo menos os 2 pontos de diferença que ele está conseguindo. Ele tem que estar à frente do Vasco com os 2 pontos. E para isso, ele tem que vencer, porque o Vasco está na cola, tem vencido também. Tirando esse jogo que os dois nessa última rodada que os 2 empataram, né? Mas que o Atlético é grande favorito nesse jogo específico contra o Flamengo, isso sem dúvida alguma. No G4 nada mudou nessa rodada, Exatamente. né? Tirando, obviamente, as pontuações de Atlético, Fluminense e Vasco, que todos ganharam 1 ponto, as posições ficaram inalteradas. E o próprio Grêmio, que começou em 4 e perdeu, mas se manteve Na ali verdade, aconteceu uma situação engraçada, né? Porque os times no meio da rodada, no meio dessa semana, os que estavam à frente ganharam. Todo mundo chegou lá e ganhou. Aí os que estavam na cola do G4 perderam, não conseguiram pontuar, tanto Cruzeiro quanto São Paulo. Aí esse fim de semana aconteceu o inverso, né? Todo mundo que estava lá na frente tropeçou e todo mundo que estava lá, todo mundo não, né? Os que estão bem na cola ali do G4 conseguiram vencer. O Internacional, que era quinto, empatou, né? Empatou. E foi ultrapassado. Foi ultrapassado. Por 2, né? Por 2 times. Mas Cruzeiro aí e isso é um campeonato Não, equilibradíssimo, Paulo né? Não chegou? Cruzeiro, sim. É um campeonato equilibradíssimo, né? O Inter Porque é o 6º. Cruzeiro, São Paulo e Internacional vão ficar na cola desses times que estão lá na ponta o tempo que der todo, né? brecha aí, com certeza, é bem capaz de... E daí a importância daquela gordurinha, né? Exatamente. Para se queimar no Campeonato Brasileiro. Os times da parte de cima foram 3 empates, né? Entre Atlético, Vasco e Fluminense. O Grêmio perdeu, que é o 4º colocado. O Cruzeiro venceu e ganhou uma posição, era o 6º e agora é o 5º. Tá a 1 ponto só do Grêmio e pode aí chegar ao G4 na próxima rodada se vencer a Ponte Preta em casa. Só encerrar aqui o que a gente está comentando o Ronaldinho Gaúcho, só lembrar que os times desafetos do Ronaldinho Gaúcho, que ele já enfrentou até agora, que foi o Palmeiras, que participou daquele leilão, né? O Atlético já superou o Palmeiras. O Grêmio, que foi o retorno dele lá, o Atlético superou o Grêmio, as 2 partidas fora de casa. E agora, o grande desafeto do Ronaldinho no momento, que é o Flamengo. Mais um jogo fora de casa. Principalmente pela saída conturbada que teve e tudo mais um jogo fora de casa. E se tudo acontecer do que vem acontecendo do Atlético, a aplicação tática e tudo mais, é capaz ele vencer mais esse desafio também. É verdade. Eu só vou dar um parecer aqui com relação aos rivais diretos do Atlético pela liderança do campeonato. Primeiro eu vou falar do Vasco da Gama. O Vasco pega na próxima rodada o Corinthians, em São Januário, jogando em casa, jogando contra um Corinthians que não está ligando muito pro campeonato. E é reedição, inclusive, da semifinal da Libertadores. Quartas né? de final. Quartas de final. Quartas de final que o Diego Souza foi lá, não fez o gol e deu a classificação pro nosso Corinthians. Tem agora... Nosso não, né? Não é modo de falar, né? Aí os caras não deixam nem eu concentrar no meu trabalho. O Sport Recife pega o Vasco lá na Ilha do Retiro.
E fechando esse terceiro jogo, Vasco e Atlético na Arena Independência. Agora o Fluminense encara o Curitiba no Couto Pereira, pega em seguida o São Paulo no Engenhão e fechando pega o Palmeiras. É vida fácil para todo mundo aqui, né? Vida fácil, todo mundo vai ganhar aqui todos os jogos, né? O Fluminense eu não garanto muito, não. Não, mas nem o Vasco. O Vasco eu acho que sim. Você acha? Não. Inclusive do Galo? Não. Aí vamos por partes. Os 2 próximos jogos do Atlético e os 2 próximos jogos do Vasco, eu acredito... Possibilidade do Vasco vencer os 2 e o Atlético vencer os 2, aí vem o terceiro jogo. Aí vamos ver quem vai ser o líder. Aí nós vamos ver quem vai ser o líder. O Fluminense, ele pega quem? Curitiba fora? Pega de cara o Curitiba fora. Já é um jogo mais complicado. Nossa, você tá doido. O Curitiba vem embalado, ganhou a segunda partida. Exatamente. E depois só pega o São Paulo em casa. Já tá voltando aos eixos. E pega o São Paulo em casa, que é clássico. E depois só pega o Palmeiras em casa. Palmeiras em casa ele deve ganhar. Mas depende muito desse jogo contra o São Paulo. Quando eu digo esses 3, é certeza que ele vai ganhar do Palmeiras. Os outros 2 você não pode afirmar. O Palmeiras também tá entrando em Sul-Americana, né? E falando por alto, a partir de hoje, a gente não sabe se o Deco e o Fred, por exemplo, vão estar nesses jogos, né? Porque a gente sabe que eles jogam às vezes ficam 2 fora. Pra falar a verdade, o mesmo vale para os outros, né? Se o Cruzeiro ganhou com esse futebolzinho que o Cruzeiro tá jogando, ganhou do Palmeiras, o Fluminense consegue meter uns 4 nesse time do Palmeiras. O Palmeiras tinha vários desfalques, né? Mas e daí o campeonato, todo mundo joga com desfalques? Não, sim, igual eu disse. O Cruzeiro não tomou conhecimento do Palmeiras com os desfalques. Nem o juiz. Mas o Palmeiras não é esse time tão fraco, porque tem peças importantes. O Marcos Assunção, jogador importante. Nossa, eu acho o Palmeiras horroroso. Eu tô falando que o Palmeiras é o melhor time do futebol brasileiro. Só tem uma jogada, que é a jogada acho que o Palmeiras também, do a gente tem que dar o crédito pro Filipão, que é um grande treinador. Mas ele tem escalado o Palmeiras mal, na minha opinião. Ele deixar o Obina no banco para colocar aquilo que ele colocou lá, aqueles caras lá. O Barcos é um bom jogador, sim, é um bom jogador. Mas deixar Maicon Leite e Obina no banco, eu, na condição de treinador do Palmeiras, não faria. Mas a condição física do Obina permite para ele ser titular ainda? Ele foi titular já. Mas aí ele viu que sentiu. Ele fez os gols e tal, mas... Bom, mas e o Barcos? Tá bom. Pois é, eu não sei, mas aí o Filipão, velho. Não, o problema é do Filipão, mas... O Maicon Leite não ser titular desse time, sinceramente. O Filipão é meio que o cara, Mas o Maicon Leite é um né? jogador, na minha opinião, ele oscila muito também, né? Mas é o único velocista. No Santos também ele não era titular absoluto. No Santos realmente não. Né? Ele é um jogador, ele é rápido, ele é habilidoso. Eu gosto do estilo de jogo do Maicon Leite. Só que o que acontece? O Maicon Leite não é um jogador de regularidade. Ele joga uma partida bem, depois ele fica 2 sem atuar em grande estilo. E isso prejudica o time. Isso prejudica, sem dúvida. Então, a reserva para ele no momento... Para mim, no Palmeiras... Você acredita que... hoje, ele tem melhores no elenco, né? No Palmeiras. Justamente por isso, é um jogador irregular. O Palmeiras tem um elenco hoje? Tem, o Palmeiras tem um elenco. Se é bom ou se é ruim, aí que é a parte pra gente discutir. Né? Você citou o Obina é um jogador de área, tem presença de eu área. não sei. O Barcos também mas é um pouco mais... Quando eu vejo o Valdívia em campo, o Valdívia joga 40% dos jogos do Palmeiras. Desde que ele voltou, ele joga 40% dos jogos. Então eu não acredito muito outro Valdívia no Palmeiras. Esse aí já é outro assunto. O Palmeiras está um time muito aquém do que eu esperava. Ganhou, na minha opinião. Claro, a gente vai falar aqui que se é por acidente ou não, mas para mim, Cruzeiro, Grêmio, Atlético, São Paulo não quiseram ganhar a Copa do Brasil. Essa é a minha opinião. E o Curitiba também. Vamos falar um pouco do Cruzeiro. O Cruzeiro conseguiu uma ótima vitória ontem diante do Palmeiras, 2-1, com várias polêmicas de arbitragem. Conseguiu voltar à 5ª posição do Campeonato Brasileiro. Tiago, como é que você viu esse jogo? Não vai ficar com os olhos, não, por favor. Eu vi das cadeiras lá da arena trabalhando, né? E eu, sinceramente, em termos táticos, eu gostei muito do Cruzeiro. Achei que foi o melhor jogo do Cruzeiro no campeonato, inclusive. Foi melhor do que no jogo contra o Vasco, no Botafogo? Na minha opinião, foi, em termos de aplicação tática. Porque foi a primeira vez que eu vi o meio de campo do Cruzeiro, ele auxiliando o ataque e ajudando na defesa com eficiência. Durante o jogo quase todo. Você vê, as grandes jogadas do Palmeiras foram da bola parada. E sem Marcos Assunção. Porque tudo bem, igual o Guilherme falou, Palmeiras desfalcado e tudo mais, mas o Cruzeiro, ele soube... Mas o Palmeiras só tem isso, vamos falar a verdade. O Palmeiras só tem essa jogada. É um time limitado. É só isso. O que eu quis dizer, só falando do Palmeiras, é que o Palmeiras não é aquela limitação que a gente viu em campo. Exato. Ele tem alguns Ele pontos não é ruim daquele jeito.
Mas também não é tão bom. Não, exatamente. E igual o Cruzeiro, se imagina. seja por lesão, suspensão ou opção do Roth, o Cruzeiro entrou com metade do time diferente do time que tinha pedido para o Corinthians. Ou seja, mudou-se o time, mudou-se a postura e mudou-se a forma como o Cruzeiro tem que conduzir um jogo. E a torcida viu que o Cruzeiro desempenhou um bom futebol. Muita coisa ainda tem que ser feita? Sim. Muita coisa tem que ser feita. Mas a atuação do Cruzeiro, tanto taticamente em termos de grupo, quanto individualmente em termos técnicos, foi boa. A prova disso foi o Montilho, que colocou os companheiros na cara do gol várias vezes. Teve uma bola que ele enfiou para o Alisson, que o Alisson perdeu a bola, que o Bruno saiu bem, mas o Alisson poderia ter feito o gol. Nossa, que falta de vontade do Alisson para dominar aquela bola, hein, cara? Ele dominou, viu o Bruno, falou, vou chutar aqui. Mas eu acho que ali também o próprio Alisson, ele viu que deveria ter feito outra situação. O Alisson que não jogou a bola toda que muita gente está achando. Mas foi bem. Jogou bem. Sim, mas jogou bem, apareceu bem pela direita, eu tenho uma pergunta pela esquerda. fazer para vocês dois, vou perguntar para o Guilherme. A entrada do Alisson no time ajudou no crescimento individual do Montijo? Porque a gente vê o Alisson correndo pelo lado, igual é como o Montijo estava atuando em algumas rodadas atrás. Você que acompanha mais o Cruzeiro, o Thiago que está lá na Toca da Raposa do Dia, pode me ajudar com isso. Com o Alisson em campo, obviamente, ele vai ficar um pouco de lado e o Montijo um pouco mais centralizado, tentando conduzir melhor essa bola. Você achou que foi nisso que o Cruzeiro melhorou? Ajudou um pouco, mas na minha opinião, a entrada do Tinga e a partida que fez o Tinga ontem foi um diferencial e que fez o Montijo atuar melhor que nas ele é o mais outras consciente partidas. do Cruzeiro disparado, né? Tinga, Apesar dos que tava gols que ele devendo, perde, o Tinga, ele teve uma oportunidade ótima de gol, o Bruno também fez uma belíssima defesa, mas com o Tinga em campo, o Tinga jogando bem, indo pra cima, é um jogador que tem um combate muito forte, ele marca bem, mas ele aparece muito bem na frente, ele também libera um pouco mais o Montijo para fazer essas jogadas. E com o Alisson abrindo mais a ofensiva de ataque, jogando mais pelas pontas, consequentemente o meio-campo também vai abrir e os defensores do time adversário vão ter que se preocupar com o Alisson e abre mais espaço ainda para o Montijo. Exatamente. Ontem que no primeiro tempo principalmente ficou acentuado isso, o Montijo caindo mais pelo lado esquerdo, o Alisson mais pelo lado direito, o Montijo cortando para dentro e tentando jogadas por ali. E você citou o Tinga aí também, um jogador que eu achei bastante útil ontem para o Cruzeiro, vou citar os dois, porque a gente está citando no meio de campo, foi tanto o Leandro Guerreiro quanto o Charles, que os dois avançaram bastante o ataque. A gente vê, o Leandro Guerreiro está avançando e avançava com qualidade, tocando a bola para o Alisson e para o Montilho. E o Charles está realmente fazendo aquilo que eu acho que o Cruzeiro faltava, né? Perdeu a bola lá na frente, mata a jogada. Mata a jogada no campo do adversário. Mas ele mata qualquer jogada, né? Eu sei, mas ele não mata ali na boca da área, né? É um detalhe que chamou a atenção, o Cruzeiro cometeu muitas faltas ontem, né? Não só ontem, né, Guilherme? O Cruzeiro faz a gente falta tá falando, pra caramba. Sim, a gente está falando, eu estou falando especificamente de ontem. O Palmeiras pegava a bola, o Cruzeiro não deixava o Palmeiras jogar. Justamente fazendo isso que você disse, Thiago. Chegava, dava o bote, mas cometia a falta. Isso. Eu acho que essa questão que o Celso Roth sempre afirma, que o time tem sido mais transpiração do que realmente técnica, né, isso passa também pela forte marcação que o Cruzeiro tem imprimido ali, né, no meio-campo, né, e com faltas, infelizmente, a gente pode dizer isso. Falta realmente, não a falta, tem a ausência ali no meio-campo de roubar a bola, mas sem fazer a falta para puxar o contra-ataque rápido. Isso realmente. Porque se você para o jogo, você dá a oportunidade para o seu adversário de remontar o setor defensivo. O Cruzeiro soube aproveitar ontem as oportunidades, contou com o auxílio da arbitragem. O Leandro falou muito bem aqui, não houve pênalti no Montijo, a falta foi fora da área. Se foi falta, que eu ainda discuto o Montijo isso. valorizou e caiu, né? Há quem diga que nem falta foi. Pra mim foi ombro Mas se foi falta, foi fora da área. E o gol do Alisson também, que foi um pouco discutido em relação ao passe. Mas é o lance mais difícil. Mais difícil. É passível de erro, sim. Mas Diferente do pênalti, porque aí eu coloco pro internauta, vou lembrar mais uma vez, que quem tinha uma visão ali muito boa e diferente do lance, era aquele árbitro, o quarto árbitro, né, que fica atrás do gol. Vocês acharam que não foi pênalti no... No Montijo? Não, no Montijo, pra mim, não foi. Foi fora da área, mas do Palmeiras? tinha uma pessoa de frente, tinha uma pessoa de frente pro lance,
né? Ele poderia estar Mas a ali gente um já pouco em discutiu isso diagonal. aqui, aqueles caras lá por estão isso que como eu tô falando. fantoches, eles não servem pra nada. Nada. A visão que ele tinha Serve era pra nada. preferencial. Eu nunca vi nada O que marcado, eu acho que marcado agrava por até um eles. pouco mais Um a pouco situação mais. da arbitragem, Sim, que a vida eu inteira teve esse Reclamaram, tipo de problema. reclamaram, né? E agora eles têm 5 árbitros ativos E erram pra caramba. o tal quarto árbitro e não vale pra nada. E será né? que é Tem um medo? lance polêmico. Será que é medo do árbitro chegar e dar um pitaco, digamos assim, Mas na eu não entendo arbitragem isso. do Mas árbitro? por que do ele tá árbitro lá então, preferencial? senhor? Não, é isso que eu tô, dizendo. É isso que ele tá Porque, dizendo. antes o bandeirinha, ele não podia chegar e assinalar a falta, entrar no campo, pegar a bola e posicionar, contar os passos e liberar a jogada. Vocês Hoje querem já faz. saber alguns números desse jogo? Vamos lá. O Cruzeiro teve 43% de posse de bola contra 57% do Palmeiras. Sem comentários, né? Número de faltas. Não, acho que O Cruzeiro cometeu 30 faltas e o nosso time do escolar, o Palmeiras, 11 faltas. Aí, é quase mais que o dobro. Não tem sentido fazer tanta falta assim no jogo. Aí a gente vai para outras situações. Por exemplo, desarme. O Cruzeiro teve 91% de sucesso. Foram 20 desarmes, sendo que 2 não aconteceram apenas. 17 desarmes a favor do Palmeiras contra 8 bem-sucedidas. 91% contra 68%. Nas finalizações, o Cruzeiro finalizou 6 a gol, o Palmeiras finalizou 2 e 43% de bola a gol, né? Enquanto o Palmeiras teve 29%. Eu não sei, eu tô achando que o Cruzeiro ainda tá devendo muito futebol, é um time que tá muito aquém, talvez não aquém do que a gente esperava, né? Mas o Celso Roth tá tentando fazer algumas alterações ali, manter algumas situações de time, mas o time tá jogando muito mal. Não é aquele time que a gente senta, vamos ver o Cruzeiro jogar. Não. Dor nos olhos do jogo. Eu acho que o Celso Roth ele usa uma comparação muito interessante, que acredito que o internauta também pensa dessa forma. Muita gente lembra daquele Cruzeiro com o Thiago Ribeiro jogando por um lado, o Alisson jogando por outro. Um time muito veloz. Dos mais recentes esse, Os né? mais Foi o recentes melhor. sim. Um time muito veloz, que saía muito bem com a bola, que tinha uma proteção ali no meio-campo, feita pelo Henrique, que também saía muito bem, fazia ligação meio-campo-ataque. Né? Tinha o Fabrício, que quando jogava também dava raça. O Marquinhos Paraná, que também teve bem no Cruzeiro. Você via a dupla de zaga, você sentia segurança, Sim, que era hoje, Gil, né? Hoje o Cruzeiro está em uma transição, tem esse problema no miolo da zaga, o Vitorino não veio bem, o Thiago Carvalho ontem, na minha opinião, ele entrou bem. O Vitorino ontem até, concordo com você, concordo ele foi bem. Não, sim, eu estou falando claro, no geral. Né? Ontem ele deu provas que ele pode melhorar ainda mais. Na minha opinião, também o lance do Palmeiras não foi pênalti. Né? O Vitorino, para mim, não cometeu falta. Eu acho que ele foi muito estabanado no lance. Eu não sei se foi pênalti ou não, mas talvez eu até Mas é outro marcaria. dos lances que é sendo discutido. Sim, justamente pelo posicionamento do árbitro e tal. Mas vendo o replay, avaliando mais criteriosamente o lance, eu não achei pênalti. O que eu ainda acredito, coloco mais aí em questão de erros da arbitragem, mas, como você disse, é um lance que a gente pode discutir mais. No fim das contas, eu acho que tanto o Cruzeiro quanto o Atlético tiveram uma mão da arbitragem, tiveram. Mas acho que se tivesse que ter um placar que corresponderia corretamente o que eles fizeram dentro do jogo, eu acho que foi isso mesmo. O Cruzeiro vencendo, o Atlético empatando pela dificuldade que os dois tiveram. O Cruzeiro, só para completar as informações aqui, é o time que mais fez faltas no campeonato, foram 319. O segundo é o Figueirense, tem 275, e na sequência o Atlético fez 274, ou seja, os dois mineiros fazendo falta pra caramba. Pelo que eu tô vendo aqui na sua planilhazinha aí, ó, tem o Atlético é o terceiro, o Fluminense é o quarto e o Grêmio é o quinto. Do G4... Né, todo mundo aí, ó. Só o Vasco que não. O Inter está em nono, o São Paulo está em 11º e o Vasco em 12º. Todo mundo que está batendo tá para cima, né? E o Figueirense está para baixo. Mas o Figueirense, né, coitado? Também, as faltas úteis, né? Se tem aquele excesso de faltas para cortar um contra-ataque do time adversário, ou se tem aquele por causa da ruindade do próprio time mesmo, né? Não é o caso, por exemplo, dessa segunda situação de Atlético, Grêmio, Fluminense, até o Cruzeiro mesmo. Não, mas o Cruzeiro, claro que é o mais irregular, mas você não vê o Cruzeiro assim fazendo pênalti a todo momento, né?
Não, mas é uma situação de que a gente vai ver o Cruzeiro... Mas é uma coisa que É tem... preocupante porque a gente vê o Cruzeiro tentando se armar agora. Aí a defesa já toma amarelo, pronto, os caras já estão pendurados. Aí sim. Aí isso Inclusive, o William Magrão não vai joga, jogar contra a Pois Ponte é. Preta, porque tomou o terceiro cartão amarelo. É um Então, caso, por exemplo, que o Pierre vive contando com isso, né? O Cruzeiro Ele e o vive Atlético mexe. vão viver constantemente com isso, né? Com jogadores ausentes devido a faltas que fazem, levam cartões amarelos. Aí que vem a questão do elenco, Sim, né? obviamente. O Pierre vai desfalcar o próximo jogo, né? Ele Sim. tem o Serginho, tem o Richarlison, tem o Felipe Souto. Deve ser o Serginho. É. Vamos só O dar um... Richardson deve jogar, inclusive, na esquerda. É o que No se Cruzeiro, espera, dependendo- Porque o Júnior César não pode atuar contra o Flamengo por questões de contrato. Exatamente. E Nó, que do reforço, Cruzeiro hein? depende, por exemplo, do jogador. Se o Ceará for suspenso, aí volta a velha questão. O Diego Renan vai para a direita e o Marcelo Oliveira vai ser improvisado na esquerda. E se acontecer num dia dos dois serem suspensos, porque pode acontecer, Aí aí é Deus lascou. sacuda. Aí lascou. Aí a gente vai ver como os times se portarão. Só finalizando aqui o Cruzeiro enfrenta a Ponte Preta agora, no próximo fim de semana, o jogo é no Independência. Na sequência, o Cruzeiro pega o Santos na Vila Belmiro, um Santos que não quer saber de nada também, né? Tá um time como Muricy Ramalho cobrou reforço. Muricy. Mas agora já era, né? O Santos está chato de ver, né? Nossa, você Não tá é ficando mais aquele doido. time que encheu os olhos. O Santos não do tem sido um torcedor. time, realmente. Tem Então- sido um amontoado. Aí o Cruzeiro finaliza esses 3 próximos jogos diante do Bahia, lá no Pituaçu. O jogo é sábado. Agora, o Cruzeiro tem total condição de chegar e fazer 9 pontos também, né, Thiago? Tem. Se... Mesmo jogando esse futebolzinho mais ou menos. Tem que hein? melhorar um pouco para a sequência. Mas o jogo da Ponte em casa é jogo para 3 pontos, Sim. para ganhar 3 pontos. O Santos fora tem que se aproveitar tanto da desorganização do Santos quanto o fato dos desfalques, tem que se aproveitar disso. E o outro jogo contra o Bahia fora, né? Fora. Esse Bahia que é... O Sinceramente, Bahia em casa dá uma esquentada. dá uma no esquentada, caldo, mas é Ontem totalmente empatou com o possível. Corinthians, né? É. O Corinthians que também, eu acho que está reagindo no campeonato, mas não vai brigar lá em cima a princípio, né? Desperdiçou muitos pontos no começo. Desperdiçou muito. Muitos pontos. Tem uma pergunta aqui da Poliana, obrigado, Poliana, pela sua participação. Ela pergunta o seguinte: acham que o Cruzeiro tem a possibilidade de se manter no G4 ou até mesmo pelo título do Campeonato Brasileiro? Ela, particularmente, acha que não. O que você acha, Guilherme? Título eu acho difícil também, justamente porque a gente está acompanhando aí, tem um Vasco que apesar das dificuldades tem mostrado um bom futebol, tem pelo menos sido efetivo na conquista de pontos importantes, como foi no fim de semana. Só para comparar, o Cruzeiro foi a Porto Alegre e perdeu do Internacional. O Mas Vasco- foi lá em São Januário e bateu o Vasco. Por isso que eu falo da questão de equiparação, digamos assim, né, da balança do A campeonato. montanha-russa. Né, uma montanha-russa total mesmo. De menos pro Galo, né? O Atlético vai fora de casa, vence, arranca o empate, em casa faz o seu papel. Mas o Campeonato Brasileiro ele é difícil. Acredito que título é muito difícil, muito complicado para o Cruzeiro. Agora, Libertadores, É bem possível. Libertadores é possível. Se o Cruzeiro continuar vencendo as partidas em casa e buscando pontos importantes fora, não perdendo essas partidas, a gente sabe que não vai ganhar de todo mundo fora. Claro. O Leandro lembrou, ganhou do Vasco também não fora, vai ganhar mas de todo perdeu do Inter. Exatamente. Mas se fora ganhar, por exemplo, do Santos, que é um time que está praticamente quebrado aí, o Muricy Ramalho está tendo que fazer milagre para escalar o time. Sem o astro, Neymar. Sem o aço Neymar, com toda a confusão de Ganso, que não sabe se vai ficar ou não. Essa novela já tá chata já. O Ganso e tem que tem o decidir o que ele Bahia, quer também, vai pegar né? o Bahia fora. Se ele fizer são 6 pontos fora de casa, se conquistar 4 pontos fora de casa, já é uma boa. Eu Levando acho em que se o time consideração- tá pensando em Não, Libertadores, sim. ele tem que chegar lá no Pituaçu e bater o Bahia. Não, com certeza. Mas eu estou dizendo assim, 4 pontos não é um mau Não é um conjunto resultado. de É resultados. Desde que é vocês possível estão fazer os contando seis, com a mas- vitória contra a Ponte, né? Justamente, então contando tá bom. com a vitória dentro de casa. Não, e tem que contar, porque, lógico, tem que fazer por onde, mas é jogo para ganhar. Já desperdiçou vários Porque se pontos você, dentro de tropeça, casa. se você tropeça contra Mas a o Ponte Cruzeiro, em casa, o Cruzeiro desperdiçou pontos em casa, mas vamos lá, desperdiçou contra Contra São Grêmio, Paulo e Grêmio. Grêmio e São Paulo. Então, e Atlético né? Goianiense. E Atlético Goianiense. Mas que foi em o primeiro casa aquele do jogo? Celso Roth. Foi, jogo neutro, campo teoricamente, sim. Mas eu acho que o Cruzeiro devia ganhar do Atlético Goianiense fora de casa. neutro. Ele tem ética do Atlético Em casa, Goianiense então, de já qualquer que o jeito, mantra né? dele, né? Claro, tem aquilo que era o primeiro jogo do Celso Roth,
Ele não conhecia, estava conhecendo o elenco e estava toda a reestruturação. Sim. Se você colocar isso como um sintoma, como desculpa, Tá beleza. você releva isso aí. Agora, por exemplo, o jogo contra a Ponte, já se passaram 13 rodadas. Sim. É jogo para vitória. É jogo para vencer e não dá nenhuma margem de O Atlético tropeçou problema. contra o Bahia, colocou isso na cabeça e não tropeçou mais. Mesmo não jogando um bom futebol em algumas determinadas situações. Por exemplo, contra a Portuguesa. Que o primeiro tempo não foi bom e no segundo tempo foi bem melhor. Ganhou porque o Dida entregou 2 gols. Né? Entregou 2 gols. Ninguém tem nada com isso. Exatamente. Pegou os Sempre 3 pontos. Aproveitou. Tá jogando contra alguém, se o adversário falhar, é o dele. O contra o Bahia, por exemplo, meteu 2 bolas na trave e não ganhou. Né? Porque trave, não né? aproveitou. Trave não é aquela brincadeira que a gente faz, né, Paulistinho? Que você manda na trave e zera tudo, Zerou né? tudo. Zerou, né? Zerou. Vamos falar um pouco de Série B, Thiago? Você tem informações do América? O América pega amanhã o Joinville às 7h30 da noite aqui no Independência. O que você tem a dizer desse jogo? Sendo que o América está na terceira posição com 26 pontos e o São Caetano, Goiás e América de Natal estão ali coladinhos. É só essa questão mesmo, que o América, que durante um tempo ele liderou a competição, né? Ficou durante uma boa parte do campeonato, se não me engano, 5 rodadas ou até mais, né? Na liderança. Hoje é o terceiro colocado, já vem de resultados não expressivos, e se perder o jogo amanhã, ele pode ficar fora do G4. É outro que eu comentei aqui também no programa, nos últimos programas, o América desperdiçou pontos contra times que estavam lá embaixo na tabela. Guarani, né? Perdeu para o Guarani, empatou com o Guarani, com aquela falha do Neneca, e depois perdeu para o Boa Esporte, que é um jogo aí entre mineiros, né? Não vou chamar isso de clássico, porque é uma forçação de barra. Né? Perdeu para o Boa Esporte, que era, na ocasião, o 13º colocado. Veio, fez o papel, depois ganhou do Guaratinguetá em casa, jogando em casa contra o Joinville, que é um adversário que está melhor posicionado que os outros adversários que arrancaram pontos do América. O América tem que fazer o papel e tem que vencer. O Joinville que se ganhar também, já começa a fazer uma pressãozinha também. Porque o Goiás está em grande... Franca ascensão. O São Caetano também tem conquistado pontos importantes. E eu já até havia dito, se o América depender de algum time, até mesmo do Boa ou do Ipatinga, para tirar pontos de adversários diretos, do Boa até pode acreditar um pouco mais, mas do Ipatinga desiste. Também pode acreditar em tirar pontos dele mesmo, né? Porque o Ipatinga é o time saco de pancada da Série B, perdeu pro São Caetano na última partida, 2-1. Como é que pode? Você vê um time tão feio assim na Série B. Pode, porque é um time que não subiu da segunda para a primeira divisão do Campeonato Mineiro, não pode esperar muita coisa. Nossa, o time se não mudou nada, né? Vexame. Totalmente. Feio e mal treinado, inclusive. Bom, só lembrando que a rodada de amanhã da Série B, na verdade amanhã, a rodada é toda amanhã. O América pega o Joinville na Independência, o Goiás pega o ABC no Serra Dourado, o Criciúma, líder do campeonato, joga contra o Guarani no Heriberto Rios, o Paraná no Dorival de Brito, que é a Vila Campanema, contra o Avaí, um bom jogo por sinal. O Ceará pega o Boa lá no Presidente Vargas, São Caetano encara o Vitória, o Guaratinguetá pega o Atlético Paranaense. O América de Natal, que também está na cola do América, pega o Grêmio Barueri em casa. O Bragantino pega o Asa de Arapiraca no estádio lá em Bragança Paulista. E o CRB encara o Ipatinga lá no estádio Rei Pelé. Ou seja, né, o Ipatinga amanhã a gente pode esperar uma situação muito boa. Na minha opinião, 3 times aí dessa tabela da Série B brigam por rebaixamento, porque um já está rebaixado. O Ipatinga são 11 derrotas, né, num campeonato. Isso aí é campanha pífia, uma campanha horrorosa, extremamente ruim. Lamentavelmente, o destino é a Série C. E não consegue mudança alguma, né? Confusão de bastidores. E esse jogo do América, eu estou entrando. revendo a tabela aqui. O Joinville, se vencer o América aqui, já vai para 24 pontos, aí é mais um para ficar na cola do América, né? Bom, então é isso, Série B, o América joga amanhã contra o Joinville, vamos torcer para que o América consiga uma boa vitória amanhã diante dos catarinenses. Deve entrar com 3 atacantes, mudar o estilo de jogo, o Givanildo acenou por essa possibilidade nos treinamentos coletivos da última semana, então Rodrigo Pimpão
Deve ser o companheiro de Alessandro e Fábio Júnior. Que falta faz o Bruno Meneghel, hein? Para mim, foi o ponto crucial para essa queda de produção do América. Eu acho que é o preparo físico do time. O time está morrendo. Segundo tempo, o time morre. Em termos de escalação, o Bruno Meneghel faz muita falta. Não, e morre e todo mundo machuca, né? O departamento médico está lotado. Agora, em termos físicos, realmente está... Você tocou num ponto importante mesmo. Está complicado. Para quem começou voando o campeonato, agora está... O segundo tempo do América é um salve-se quem puder, assim, impressionante. Bom, agora vamos falar de Jogos Olímpicos de Londres. Tivemos um bom final de semana. A Sara Menezes conseguiu a medalha de ouro em sua categoria no judô. Thiago Pereira conseguiu a prata na natação, bateu até o incrível Michael Phelps, que ficou na 4ª posição. Que é o Thiago, né? O Thiago Pereira. Foi mal. E, obviamente, o Rafael Kitadai conseguiu medalha de bronze também no sábado no judô. E de lá pra cá, só desastre, né? Você falou o Thiago Pereira, você acertou. Esse aqui que tá... é claro. Lógico, a gente não espera muita coisa do jovem aqui, não. Só a se lamentar a pequenininho, né? Ele pode participar da ginástica artística, né? A comentada participação justamente do Diego Hipólito, né? Que não caiu só do no Diego, solo, da Daniele Hipólito, da Daniele também, da Daiane também. A equipe também. toda da ginástica do Brasil. Pra que foi? Não, foi mas foi porque foi pra competir, ué. Foi pra competir. Foi pra tentar, ué. Porque o Diego, tirando aquela situação bizarra, ele não fez uma apresentação tão ruim. Só que ele só caiu de barriga. Só que quando aquele lance, aquela situação, que foi a segunda acrobacia dele, quando ele caiu ali, já viu. Já era. Aí foi pra cumprir o... na verdade, a ginástica artística ela não se preparou de maneira adequada para os jogos. A gente viu essa confusão da Jade Barbosa, que na verdade era a única atleta da ginástica que podia ganhar uma medalha, a única que de fato tinha chance. A Daiane dos Santos foi para lá para se aposentar, Daniele Hipólito a mesma coisa, a Adriana estava machucada e foi cortada. São essas situações da ginástica que eu não consigo entender. Está na hora de ter uma reformulação lá e a ginástica realmente fazer um bom papel aqui no Rio de Janeiro em 2016. É o que a gente tem visto em alguns esportes, né? O vôlei brasileiro não está em alta como esteve. Nossa, o vôlei brasileiro está... O feminino, então, eu não vou nem falar aqui, porque é revoltante ver as meninas jogarem. A Gabi deve estar até brava, né, com a situação do vôlei brasileiro, mas... E brava com a gente, porque a gente corneta lá e ela... Mas a gente vê o handebol feminino fazendo um belíssimo papel, né? O handebol feminino é espetacular. Tá fazendo uma boa campanha. Espetacular. Né? Um jogo contra a Croácia dificílimo. A Croácia é uma das potências do esporte. Conseguiu uma vitória apertada de 24-23. Hoje conseguiu vencer a equipe de Montenegro, que é outro timaço de handebol. As meninas conseguiram vencer e jogando muito bem. E está caminhando para ser a grande seleção coletiva que a gente vai ter nesses jogos, né, Thiago? A grande atuação da nossa goleira também, né? Que tá fechando o gol. Tá fechando o gol. Por que você não quer falar o nome dela, Thiago? Eu esqueci. É Xana. Que beleza. A Xana fazendo... Ela na verdade, a melhor goleira do mundo, né? Ontem eu estava vendo uma entrevista de uma das jogadoras da seleção, ela falando que 50% do time é goleira, né? Então, 50% do nosso time está garantido lá em Londres. Muita gente faz também com o vôlei, né? Que o levantador é 50% do time. Se o levantador for ruim, A seleção feminina de vôlei, a gente hoje tomou um passeio da equipe dos Estados Unidos, não foi 3-0 porque a equipe dos Estados Unidos descansou no terceiro set, né? Que é normal, né? Muitos times fazem isso, né? Elas descansam muito no terceiro set, tomou um passeio 3-1. Ao contrário do que está acontecendo, por exemplo, no vôlei de praia. O vôlei de praia, tanto a dupla masculina tanto as duplas masculinas quanto as duplas femininas estão lá mandando bala, jogando muito bem, por sinal. O judô tem uma grande chance de medalha com o Leandro Guilherme, né, na sua categoria. Ele é o número 1 do mundo, pode ganhar a medalha de ouro. Na natação, infelizmente, o nosso time não está lá essas coisas. Conseguiu essa medalha do Thiago Pereira, mas ele próprio falou que não esperava lutar pela medalha. Conseguiu e está de parabéns, conseguiu medalha de prata. E temos o Cielo na quinta-feira. O Cielo na quinta-feira, na verdade, vai correr nadar os 50 metros na natação, que é a sua especialidade, né? Que ele é o grande favorito para derrubar tanto os franceses, quanto os australianos, quanto os americanos. É muita gente nessa natação que pode derrubar o César Cielo. Lembrando que a França conseguiu ontem a medalha de ouro no 4 por 100 nado livre.
derrubaram o time dos Estados Unidos. É uma máquina de natação esse time da Lotte França, viu? Com todo mundo. Com o Phelps. Lotte e Phelps. O Lotte, que é o grande nome da natação até o momento, faturando medalhas seguidas aí nos Jogos Olímpicos de Londres. Só fazer uma observação Claro. aí da questão do Thiago Pereira, que a gente, não só nós aqui, mas o pessoal da editoria de esporte do Super FC comentou bastante das declarações que a gente ouviu do Thiago Pereira, né? A gente achou bastante infeliz ele ficar, tudo bem, tem que vangloriar o Corinthians, que é o clube dele atual e tudo mais, mas ele se esquecer do Minas, que foi a base de tudo. É onde ele aprendeu a nadar. E que exatamente, onde ele cresceu, onde ele viveu, onde ele E aprendeu a ser competiu, inclusive, nadador. defendendo o time do Minas. né? Exatamente. Ele não olhar para trás, ver as raízes, porque muitos atletas sempre fazem questão de destacar todos os que ajudaram ele durante a trajetória. Às vezes muita gente não pode falar, mas sempre ressalta. E a todos que me ajudaram, Sim, né? faltou E isso, todo né? mundo sabe quem é. Questão de E reconhecimento, faltou essa e até questão. humildade mesmo. Ele está de parabéns pela prata que ele conseguiu, sim, mas faltou humildade e faltou reconhecimento ao Minas, que é um grande clube, um clube que Deu base o clube mais sustentação tradicional pra ele. mais tradicional do Brasil, em vários esportes aspectos. sim. Esportes. Eu até não quero nem falar mal do Corinthians, porque é uma grande instituição também em vários aspectos. Mas em termos de natação, quem é o Corinthians? É pra se lógico, igualar isso ao é Minas? muito fácil você já pegar um atleta pronto e colocar o símbolo do Corinthians lá, ou como o Cielo veste a camisa do Flamengo hoje, né? E botar para nadar, né? Bom, vocês querem completar alguma coisa de Jogos Olímpicos? Expectativa? Temos também o futebol começou muito bem, conseguiu 2 vitórias, tanto no feminino quanto no masculino. Vocês querem aproveitar para falar alguma coisa dos jogos? Não, realmente Acho que tá dentro da expectativa. Um momento diferente aí para o esporte, são várias modalidades sendo disputadas, né? Quem acompanha o esporte tem várias opções aí de modalidades mesmo para se assistir durante o dia. É bacana o sentimento olímpico, né? Que toma conta. Mais bacana ainda foi ter assistido, por exemplo, o Kitadai chorar muito, né, no dia do aniversário, ganhar uma medalha de bronze, e ver a emoção do atleta e sentir realmente o hino nacional brasileiro sendo tocado num momento de glória. Né, o que eu até comentei no meu Twitter esse fim de semana, a gente acompanha partidas de futebol, o hino nacional sendo executado e muita gente na arquibancada não está nem aí para a execução do hino. Nas Olimpíadas, quando realmente um atleta brasileiro valoriza o esporte, é beneficiado, ganha medalha com muito esforço, é bonito ver isso. Sem dúvida. Né? É bonito. Porque está representando a nação que muitas vezes não dá o reconhecimento ao atleta. Isso é verdade. Agora, com relação, só deixar uma opinião pessoal, as lutas do judô, que na minha opinião estão deixando a desejar. Para quem viu Olimpíadas passadas e viu o judô muito mais competitivo, de certa forma, tem sido chato assistir algumas. Eu tô achando as lutas um pouco amarradas. Eu acho que os judocas eles não estão sendo tão ousados quanto não estão sendo. os outrora, né? Também tenho essa impressão. Que a arbitragem está amarrando muita luta também. Tá tendo o tal do ponto de ouro, né? Tá tendo muito Golden Score. Vamos falar bonito. Golden Score. Golden Score. Tá. Que beleza. Para quem sabe, né? E que não Mas tem ele não representado. E que não tem representado nada. Porque ninguém faz. Continua a mesma coisa durante a luta e só vem o árbitro, levanta a bandeirinha azul ou branca para saber quem foi o ou levanta a cadeira para ninguém atropelá-lo na hora de dar o golpe, né? Também é a situação. Só vendo aqui o quadro de medalhas, o Brasil está na 12ª posição, tem uma medalha de ouro, uma de prata e uma de bronze. Uma situação até interessante, o Brasil se mantendo tanto tempo no top 15, né? O Brasil que chegou a liderar o quadro de medalhas por 1 hora no sábado, quando conquistou a medalha de ouro com a Sara Menezes. Temos a China, uma potência com 9 medalhas de ouro, os Estados Unidos na sequência com 5 medalhas. A Coreia do Norte já tem 3 medalhas de ouro, tá? Só para deixar claro como o foco de alguns países realmente são a competitividade e a esportividade. Eu estou achando interessante que o Brasil tem alguns adversários diretos, né? Por questões óbvias de rivalidade, por questões econômicas, mas o Brasil, como um país emergente que e está se tornando uma potência não só econômica, mas também esportiva, está na frente de países como a África do Sul, que tem apenas um ouro,
de Cuba, que tem apenas uma prata, que está em franca decadência ao longo dos anos. Tá na frente, só não está na frente da Rússia, está na frente da Holanda, está na frente da a Hungria, com a sua esgrima, tá um pouco à frente ainda, mas está na frente da Colômbia, está na frente do Reino Unido, que está sediando os Jogos, é uma potência. Até agora não conseguiu uma medalha de ouro sequer. A Alemanha também, o Brasil está à frente. O México, que é um país parecido, mas não tem tanta tradição assim, está com uma medalha de prata apenas. E para mim, o grande rival do Brasil, que é um país, é a segunda potência, terceira potência olímpica na América, que é o Canadá. O Canadá está apenas na 27ª posição com uma medalha de bronze. Então o Brasil está até razoável, né, Guilherme? É o que a gente não, que a gente mais ou menos esperava, né? Ninguém acreditava aí que o Brasil poderia ganhar 10, 15 medalhas de ouro, né? Justamente pela baixa. A expectativa era nos esportes coletivos, como o vôlei, o judô também, que você bem disse, não está numa boa condição, né? Apesar do ouro ser justamente do apesar judô. do ouro ser do judô, mas a gente já viu que os judocas já fizeram melhor pelo país em Olimpíadas. Então, ou seja, a expectativa era uma medalha de ouro no vôlei feminino. Eu não estou acreditando muito, realmente, nessa medalha de ouro. A gente vê em termos de história, né? Mas a avaliação que a gente faz histórica, né? O Brasil... Pode ser que no vôlei de praia... Sim. Realmente. As contas que eu fiz com o nosso especialista olímpico aqui, o Josias Pereira, a gente sentou e falou assim, vamos ver como que o Brasil vai ser e tal, pá. O Brasil, na nossa opinião, tem chances reais, favoritos à medalha de ouro em 8 competições. São os 2 vôleis de praia, o futebol masculino, a gente estão somando, 3. Sim, 3. Leandro Guilherme no judô, César Cielo nos 50 metros, aí foram 5 medalhas. Tem também... O futebol feminino. Futebol feminino, não. Você não acredita? Medalha de ouro, não. O Japão e os Estados Unidos estão... Não vou falar anos luz à frente, mas eu digo pode que ser, mas está bem à frente. Está bem à frente. Principalmente, né? Tanto o vôlei de quadra, o vôlei de quadra masculino e feminino, eu não acredito em medalha de ouro esse ano. Não acredito Na mesmo. vela vocês colocaram, não? Quem? Na vela? Vela na classe Star com Torben Grael e com o Robert Scheidt. Me fugiu o nome do outro brasileiro que disputa. Aí já são 6 medalhas de ouro. Fora da Sara Menezes, são 7. Eu estou me esquecendo uma aqui que eu vou lembrar e vou falar para vocês daqui a pouco. Mas eu acho que é isso. O Brasil tem... Se acontecer 8 medalhas de ouro para o Brasil... É um bom número. É muito a ser comemorado, principalmente pela última Olimpíada. A última Olimpíada foram 2 medalhas de ouro Foram 3, né? Foram 3. Uma por acidente, na minha opinião. Óbvio, minha opinião sempre. Qual que é o acidente? Da Malren. Por causa do pé, né? Ela simplesmente conseguiu pular. Naquele dia. E ela tá animada para essa competição. Chegou a Londres falando... Será que no auge dos seus 36 anos ela vai conseguir dar tantos saltos? Eu digo o pé porque teve até uma imagem que colocou-se, né? A divisória, né? Que era... Para não queimar o salto. Para não queimar, ela colocou exatamente... Muito próximo. Na risca, né? E aqui ficou em segundo lugar. Colocou bem atrás. Lembrei mérito a medalha de ouro. Everton Santos no boxe. Então são 8 medalhas de ouro que o Brasil pode conquistar e conquistar de maneira favorita mesmo. É o que eu espero. Aí se vier mais, se vier menos, aí já é outra definição, é outra história. Só para fechar aqui a minha participação falando de Olimpíadas, eu não poderia deixar de mencionar uma cena que chamou muito a minha atenção, até comentei com você aqui nos bastidores. A dublê da Rainha Elizabeth saltando do helicóptero, e como uma Bond Girl, né? Muito legal, realmente. Mas as Bond Girls morrem. Hã? As Bond Girls morrem, né? Nos filmes. Não, nem todas morrem, né? Elas passam por situações delicadas. E pra rainha que já tá aí pra sua cuidado de falar com a da rainha, cara. Não, eu tô longe, não tem problema não. Não tem, né? Você não Esquece que as Malvinas são aqui do lado, tá? Deixa a Argentina com essa briga aí, o Brasil tá fora. Bom, então é isso. Gostaria de agradecer a participação do Thiago Pereira aqui na mesa conosco. Obrigado, Thiago. Obrigado a todos aí. Valeu, um abraço e estamos na próxima aí para comentar a próxima rodada e continuação das Olimpíadas. E algumas medalhas de ouro, né, Thiago? E algumas medalhas de ouro. Obrigado, Guilherme, pela sua participação aqui conosco. Cara, você tem altura para disputar uma ginástica artística. O que você acha? Eu prefiro
ficar aqui na mesinha aqui do esporte.com comentando o desempenho dos Ele atletas. tá Eu acho falando que eu isso, sou mas ele é um melhor. grande jogador de golfe, né? Sim, não, ele Golfe. gosta. Mas eu gostaria de agradecer mais uma vez aí a participação do internauta que esteve com a gente aqui, acompanhou esse esporte.com, debate bem Sempre prestigiando, né? bacana. Sempre prestigiando. Convidar mais uma vez para acessar o Super FC, www.superfc.com.br. Eu vou até adiantar aqui, a gente vai fazer uma matéria bem legal, fazendo uma denúncia em relação aos cambistas, né? Tem um cambista aí que é bem audacioso e a polícia tem que ficar de olho. Está faltando um pouco de autoridade aí dos órgãos para coibir essa prática que é lamentável. Isso porque ele está falando pro editor dele neste momento, né? Agora. Mas enfim. Mentiroso, já tinha mostrado até o vídeo. Mas enfim. Obrigado, Vocês que internauta. aí. Vamos conversar depois daqui a pouco, tá? Obrigado, internauta, pela sua participação. Torça muito pro Brasil essa semana. Futebol para os mineiros só no fim de semana. Obviamente o América joga amanhã. Torçam muito e fiquem com Deus. Até lá.